Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um Papo Desinformante, a conversa da equipe aqui. Uma informação confiável sobre desinformação. Para além da dança das cadeiras de candidatos e partidos, as eleições presidenciais de 2022, elas já estão movimentando as instituições brasileiras, organizações da sociedade civil e as próprias plataformas, para tentar se preparar para conter a onda de desinformação que está por vir aí, que a gente não sabe como vai ser, mas, enfim, já existem alguns elementos que permitem com que essas organizações se preparem. O Tribunal Superior Eleitoral ele convidou especialistas do mundo todo para trazer dados, cenários e projeções num seminário chamado Eleições e Desinformação. A matéria completa você confere no nosso site, que é desinformante.com.br. Mas eu vou adiantar aqui alguns pontos que parecem consenso entre esses especialistas convidados pelo TSE. Bom, a transparência das plataformas é um ponto inegociável. Enfim, elas precisam dizer como funcionam, né, e quais os mecanismos são capazes de conter a desinformação. Especialmente os aplicativos de mensagem especial, eles foram chamados a colaborar com as autoridades, porque foi através deles, se não o maior, mas um dos maiores fluxos da campanha de desinformação das eleições de 2018, por exemplo. Também falaram sobre facilitar o trabalho de pesquisadores e jornalistas, dar acesso a dados internos, mecanismos de controle. Ao invés de focar no conteúdo desinformativo, os especialistas falam em focar nos agentes da desinformação, né, com as devidas punições previstas em lei. Também atentar para o uso do recurso público, aquela história follow the money, entender o modo de financiamento dessas campanhas de desinformação e, por fim, proteger a moderação de conteúdo. Bom, além desse evento, mais na esfera institucional, o TSE parece que deu dois recados bem diretos e bem práticos também aí nas últimas semanas. Quais foram eles, João? Pois é, Ana, o TSE fez dois julgamentos na semana passada. O primeiro, ele terminou o julgamento do deputado Fernando Francischini do Paraná, que foi cassado por ter feito um vídeo falando que as urnas eletrônicas eram fraudadas para impedir a vitória do Bolsonaro. E o segundo foi o julgamento da própria chapa do Bolsonaro e Mourão, a partir de uma ação ajuizada aí pela campanha do Fernando Haddad de 2018. Nessa ação, embora o Bolsonaro não tenha sido cassado, como a gente sabe, houve uma decisão, de certa maneira, antecipando-se uma tese, firmando que, sim, a desinformação feita nos aplicativos de mensagem pode ser considerado um uso indevido de meios de comunicação, e aí veio, inclusive, com falas muito fortes do ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, de que dessa vez não haveria punição, mas que na próxima, se fizessem a mesma coisa, a chapa seria cassada e as pessoas seriam presas. Embora eu acho que seja muito positivo o TSE apontando na direção de levar a sério o problema da desinformação, preciso ter claro que há alguns passos aí para que essas falas possam ter, de fato, consequência em 2022. A primeira coisa é em relação à legislação, né? Nós estamos falando de uma legislação que tem buracos e não prevê claramente alguns dos casos que a gente sabe que são repetitivos aí no processo eleitoral, e aí acho que tem um papel-chave a discussão sobre resoluções eleitorais que o TSE vai fazer ainda esse ano. A segunda questão que está bastante clara é a questão das provas, né? O TSE não autorizou, em vários casos, em vários desses processos, a obtenção de provas. Por outro lado, questiona a ausência de provas. Há todo um debate aí que especialistas vêm fazendo se os mecanismos hoje de produção de prova e os dados que são hoje acessíveis são suficientes para caracterizar a gravidade e o impacto de uma medida de desinformação durante o processo eleitoral. Só para a gente ter claro, quer dizer, a legislação eleitoral, para você punir um candidato que promova desinformação, você vai precisar caracterizar que essa desinformação está ligada à campanha, que ela alcançou muita gente, que ela teve impacto no voto do eleitor, etc. Isso não é nada trivial num cenário em que, especialmente de redes fechadas, em que você trabalha com opacidade e com um certo anonimato em massa aí, porque as mensagens correm sem você saber de onde elas vêm. Então, o desafio, digamos, para 2022, ele está lançado. O
TSE enunciou uma disposição de brigar muito seriamente contra a desinformação. Acho que fez isso com muita clareza e dureza no caso do Francisquini, porque ele atenta contra a integridade da própria eleição, né, do processo eleitoral, por conta da acusação em relação às urnas eletrônicas. Mas eu diria que naquilo que for debate entre candidatos, o buraco está bem mais embaixo. Acho que a nossa preocupação tem que ser olhar para essa questão da desinformação nas eleições de forma equilibrada. Por um lado, os partidos e coligações precisam ter condições de produzir provas e de levar ao TSE para que ele julgue e casos de desinformação que de fato tiveram impacto na eleição não passem em branco. Por outro lado, nós precisamos evitar que haja um julgamento indevido, inadequado e, de certa maneira, exagerado em relação à desinformação, já que os casos, por exemplo, de cassação são um caso em que o voto popular deixa de ser considerado. Então, esse equilíbrio é o que precisa ser garantido no processo eleitoral de 2022, e acho que a gente precisa ficar de olho na discussão sobre a resolução eleitoral do TSE sobre propaganda eleitoral. Né? Essa resolução vai ser publicada agora, uma minuta, no dia 7 de novembro, e vai ser votada no começo de dezembro. Esse debate, quem está preocupado com desinformação e eleições tem que ficar de olho. É isso aí, Ana. Bacana, João. Um assunto aí que a gente vai acompanhar pano para manga, né, até eleições de 2022. Bom, essa semana começou a COP26 em Glasgow, na Escócia, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O Brasil ele está super bem representado pelas organizações da sociedade civil, mas a proposta oficial do governo ela é alvo de críticas. Ela foi encarada aí por algumas entidades como uma maquiagem verde para esconder os problemas, as omissões do governo, por exemplo, em relação ao desmatamento. Conta mais para a gente sobre isso, Liz. Oi, Ana. Oi, pessoal. Pois é, a COP ela vai até o dia 12 de novembro, mas já trouxe alguns pontos significativos nesses primeiros dias, né? Esses primeiros dias contaram com a presença dos chefes de Estado e das lideranças governamentais, mas o presidente Jair Bolsonaro, apesar de estar na Europa, ele não compareceu à conferência, enviou um vídeo dizendo que o Brasil era parte da solução do problema climático e não do problema. Esse discurso dele vai bem de encontro com a fala de Chai Suruí, a única brasileira a discursar na abertura oficial da COP, né? A jovem indígena falou sobre a necessidade de tomar medidas urgentes para frear as mudanças climáticas aqui no Brasil e no mundo e ressaltou a importância dos povos indígenas justamente para lidar na proteção da Amazônia. Ela também denunciou o assassinato, né, do guardião da floresta, ativista, que atuava contra as extrações ilegais de madeira dentro do território indígena. O Brasil ele chegou na COP, né, dando um contexto mais geral, sendo o país do G20 que mais piorou a sua meta de cortes de emissões de gases que causam aquecimento global. Isso de acordo com o relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. No entanto, o Brasil, talvez justamente como algumas ONGs disseram para maquiar essa situação, tomou algumas medidas, né, às vésperas do evento, como a criação do Programa Nacional de Crescimento Verde. Para o Observatório do Clima, essas medidas não passam de um kit de maquiagem verde para esconder a falta de ações para combater o desmatamento e vender uma imagem do Brasil que não existe. A gente consegue ver, né, nos últimos anos, um grande crescimento do desmatamento e também alguns desastres ambientais que reforçam a preocupação mundial, né, em relação ao meio ambiente aqui no Brasil. Recentemente, a BBC News Brasil fez um estudo, né, fez um levantamento que mostrou que nos últimos 3 anos, o Brasil cortou 93% da verba para a pesquisa em mudanças climáticas. E aí, o que é que isso, né, esse panorama todo tem um pouco a ver sobre desinformação? A gente sabe, né, que a gente não tem como medir de forma palpável, o impacto da desinformação nesses desastres e mudanças climáticas, mas a gente sabe que tem um impacto significativo, justamente porque, até se você for lá no nosso site, no Desinformante, você consegue ver como a desinformação, ela conduz também à prática de políticas públicas, como políticas públicas muitas vezes são pautadas em informações enganosas. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, sobre o governo Bolsonaro, a agência de fact-checking aos fatos faz um levantamento, né, das declarações públicas do presidente, fazendo a checagem dessas declarações. E desde o dia que ele assumiu na presidência até hoje, ele já deu 260 declarações
falsas sobre o meio ambiente. Algumas delas, por exemplo, dizendo que a Amazônia não pega fogo por ser uma floresta úmida. Então, a gente consegue observar e ter uma ideia de como esse discurso desinformativo termina impactando em medidas de combate ao desmatamento, a incêndios florestais e outras coisas. Então, a gente vai continuar acompanhando a COP26, continuar acompanhando qual vai ser o discurso e a postura do governo brasileiro na conferência para poder trazer isso para vocês um pouco mais. É isso, Liz. 2 Brasis, né, que a gente tem representados por lá, né? Bom, por hoje é só. Ficamos aqui com mais um Papo Desinformante. Assinem aqui o canal do YouTube para não perder os próximos. E lá no Instagram, no Desinformante BR, a gente continua com as conversas sobre desinformação. Hoje a gente fala com a Sheila de Carvalho e amanhã a gente encerra com o Jean Willis. Vai ser super legal. Não percam. Até a próxima. Tchau.